E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem Digital do ano de 2020 que fala pra gente o seguinte: a resolução de um instrumento de medida é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções de 0,02 milímetros, paquímetro A, e 0,05 milímetros. Um funcionário dessa empresa mediu o eixo com um diâmetro nominal de 11 milímetros com o uso do paquímetro A e outro com o diâmetro nominal de 12,5 milímetros com o paquímetro B. Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos paquímetros A e B em milímetro, respectivamente? Vamos lá, gente. A gente precisa entender primeiro como funciona a medição de um objeto. Para isso, eu vou usar um instrumento um pouco mais simples que o paquímetro, mas que também mede em comprimento linear, né? Nesse caso, o comprimento que ele está dizendo. E aí, vamos imaginar que você coloque um objeto e esse objeto, você coloca ele aqui para medir pela régua. A régua, ela tem uma precisão de até milímetros, beleza? Então, nesse caso, né, se você pegar aqui, deixa eu botar um objeto um pouquinho melhor, para vocês poderem entender. Se você pega um objeto aqui e bota nessa régua, você vai saber mais ou menos quanto que mede esse instrumento, né? Se você pegar aqui, você vai ver que esse objetinho aqui, ele está marcando mais ou menos 1,1 centímetros, né? Significa, em outras palavras, dizer que isso aqui tem 1 centímetro e 1 milímetro, né? De acordo com a medida dessa régua. A régua, ela não tem uma precisão maior, então, mesmo que fique entre esses dois risquinhos aqui, a gente tem uma imprecisão no valor da medida. A gente não sabe dizer com exatidão quanto vale esse pedacinho aqui, mas a gente já tem uma noção do tamanho do negócio. O paquímetro, ele é muito mais preciso. Por quê, Luiz? Porque ele mede em décimos de milímetros, ou seja, ele tem ainda uma escala para conseguir medir esses pedacinhos imprecisos aqui, beleza? Que a gente não conseguiu medir com a régua. O paquímetro, tá? Se você colocar um objeto aqui nele, vamos imaginar que a gente botou um objeto qualquer. E aí, a gente vai ter uma medida do valor, né, que ele vai estar registrando. Então, imaginando nessa situação que eu coloque um objeto aqui, o paquímetro, ele vai conseguir medir, né, na casa dos centímetros, como a gente estava acostumado, a 0, 1, 2, 3 centímetros. E aí, a gente vai conseguir olhar aqui os milímetros nesses pauzinhos pretos aqui de baixo e vai conseguir também medir os décimos de milímetros, né, que é nesses pauzinhos verdes. E aí, aonde os pauzinhos estiverem encaixados, a gente vai ter a medida, né, do nosso objeto em centímetro, milímetro e décimo de milímetro, com muito mais precisão. O que a questão está te dizendo, tá? Não vem aqui, não vem ao caso medir esse paquímetro, né, a medida desse paquímetro, porque foi só um exemplo para mostrar a vocês qual é a diferença de um paquímetro e uma régua e como que funcionam essas medidas que ele está dizendo. Você tem um paquímetro de precisão 002 e o outro paquímetro de precisão 005, né? Um pouco menos preciso, mas tudo bem, né? E aí, significa dizer o seguinte, que o paquímetro A, por exemplo, ele consegue fazer medidas de 0,02 milímetros em 0,02 milímetros, ou seja, 11,00, 11,02, 11,04 e 11,06. Já o paquímetro B, ele só consegue fazer medidas de 0,05 em 0,05. Então, quando ele medir lá o diâmetro do outro eixo de 12,5, ele vai conseguir medir 12,50, 12,55, 12,60, 12,65 e assim por diante. Agora, a gente quer saber quais são as possíveis leituras obtidas com os paquímetros. E para isso, a gente tem que só olhar a precisão de cada um.
O paquímetro A só mede na precisão de 2 em 2, digamos assim. Então, a letra A não pode para o paquímetro A porque está 0,1. E a letra D também não pode para o paquímetro A, porque está medindo em 0,5. Já o paquímetro B, como ele mede de 0,5 em 0,5, as medidas, né, da letra B não pode e nem a medida da letra E não pode. Por quê? Porque elas são medidas que estão diferentes de 0 e 5. Mas todas essas medidas aqui que eu estou circulando, elas são possíveis tanto para o paquímetro A quanto para o paquímetro B. E a resposta que a gente procura é uma resposta que dê duas possíveis medidas, que nesse caso é a da resposta da letra C. E assim a gente encerra essa questão e eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!